Paz esteja convosco. Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouquinho só da história de Noé. Alguém sabe sobre a história de Noé? Antes de aprendermos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez para aprender a Tua Palavra e que o Senhor venha se fazer presente entre nós, que possamos aprender facilmente a Tua Palavra, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, tanto o meu, tanto das crianças, dos adolescentes, de quem estiver assistindo o vídeo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós te agradecemos. Amém. Hoje o nome da lição, lembrando que estamos com revistinha nova. Olha aí. O nome da lição de hoje, Noé, um pregador ousado. Tá vendo? Alguém sabe sobre a história de Noé? Por que Deus enviou o dilúvio para acabar com tudo? Porque naquela época as coisas estavam muito ruins. As pessoas estavam igual hoje. O mundo estava em pecado. Ninguém queria saber de Deus. E Deus ficou muito triste porque aquelas pessoas foram aquelas pessoas que Deus fez e adoravam ao diabo, adorava outros deuses, e Deus ficava muito triste. E ele enviou, e ele usou Noé. E Noé começou a pregar sobre Deus, falando que quem não entrasse na arca, todos aqueles que não entrassem, eles iriam morrer. Aí as pessoas não acreditavam, até porque naquela época não chovia. Então agora vocês vão aprender um pouquinho mais. Eu só falei um resumo, tá? Agora vocês vão aprender um pouquinho mais. Nos dias de Noé, as pessoas viviam sem temor, olha aí. Sem temor a Deus. Pecava. Fazendo coisas que entristeciam o coração do Criador, do eterno Deus. Deus viu que a natureza humana era má continuamente, sempre ela era má. Então, o Senhor anunciou ao seu servo Noé, olha aí Noé, que enviaria um dilúvio sobre a terra, como uma forma de castigar a humanidade, as pessoas, por conta dos seus pecados. Noé era um homem correto e obediente a Deus. Por causa disso, o Senhor resolveu livrá-lo do mal que planejou trazer sobre a terra. Foi aí que Deus mandou Noé construir uma grande arca. Olha aí. A arca para sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras, as mulheres dos seus filhos. O homem de Deus fez a sua parte e anunciou ousadamente a todas as pessoas de sua época que Deus enviaria o dilúvio, e havia uma chuva muito forte naquele lugar. O projeto de Deus não era destruir a humanidade, mas sim trazer a regeneração sobre a terra, tendo em vista que o pecado do homem havia se multiplicado. Olha, abre a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, vocês vão entender algo. Diz assim, ó: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha aí. Se a pessoa peca, a Bíblia já fala que o salário do pecado é a morte. E foi exatamente isto que aconteceu. Mas infelizmente as pessoas que ouviram a mensagem de Noé não quiseram obedecer e sofreram as consequências de sua escolha. Então, se você escolhe errado, você vai pagar o preço. Naqueles dias, Deus ordenou que os animais entrassem
na arca? Um casal de cada, macho e fêmea, de acordo com suas espécies. Imagine a cena. Uma grande quantidade de animais entrando em uma grande arca, em uma grande embarcação. Olha aí. Muitos duvidaram de Noé. Achavam que ele era doido. E zombaram da fé dele, chamando-o de louco. Como seria possível tudo isso ser verdade? Como? Até porque não chovia naquele lugar. Como que um homem vem e fala que ia dar uma grande inundação? Até que chegou o tão esperado dia, em que o céu escureceu e a chuva veio sobre a terra. Choveu durante 40 dias. Quantos dias choveu? Choveu durante 40 dias e 40 noites, sem parar. Todas as fontes e rios rebentaram e transbordaram até que as águas cobriram os mais altos montes. Assim morreram todas as pessoas, olha aí, e os animais que ficaram de fora da arca. Olha aí, as pessoas que não acreditaram em Noé, e essas eram as mesmas que pecavam. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Olha aí o que aconteceu com eles, por não ouvir o servo de Deus, que era Noé. Somente a família de Noé, que estavam na arca, se salvou. Olha aí, de tantas pessoas, somente a família dele, porque eram as únicas que acreditavam nele e sabiam que ele estava sendo usado pelo Deus Altíssimo. O patriarca e sua família, o que é patriarca? É uma pessoa mais velha, era o chefe da família. Passaram mais de 1 ano dentro da arca. Muito tempo. 1 ano é muito tempo. Quando saíram, a primeira coisa que fizeram foi adorar a Deus. Lembrando que quando as águas baixaram, a arca se encontrou lá no Monte Ararat. Hoje, este Monte Ararat, ela repousou, ela ficou lá em cima, no Monte Ararat. O Monte Ararat hoje fica na Turquia. Eles já tentaram achar esta arca, mas até hoje não acharam. Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu um holocausto. Naquela época era normal você agradecer a Deus desta forma, que subiu como cheiro suave, agradável aos céus. A misericórdia divina é dada aos obedientes. Então nós temos que ser obedientes. Noé era um homem justo, reto, que andava com Deus. E você quer ser igual? Sim, claro. E se tornou um pregador ousado. Deus abençoou a Noé e aos seus filhos e disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Eu faço uma aliança com vocês. Nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Deus fez uma promessa que ele nunca mais iria destruir a terra com água, com dilúvio, né? O arco celeste, olha aí, o arco celeste será o sinal desta aliança. Então toda vez que vocês virem, toda vez que vocês enxergarem este arco, vocês vão lembrar que um dia isso Deus dizendo que um dia Deus fez aliança com Noé e com toda a humanidade. Era difícil para seus filhos serem diferentes em um mundo que ninguém fazia a vontade de Deus. Igual hoje, as pessoas estão se perdendo cada vez mais, né? As pessoas começam a fazer muitos e muitos pecados, um atrás do outro, e não está nem se preocupando em querer agradar o nosso Deus, aquele que nos fez. As pessoas estão cheias de pecados, que nem naquela época. Olha, como é bom, agora você sabe que
não tem que fazer nada de errado porque os outros fazem. Rejeitem o pecado. Diga não ao diabo e ele fugirá de vós. Não seja como aquelas pessoas que não quiseram ouvir. Não é como fosse, vamos supor, o pastor está falando para a igreja o caminho que deve andar na Bíblia. E mesmo assim a pessoa quer fazer outros caminhos, mas quando faz outros caminhos, se torna um caminho doloroso, né? E você fica sem Deus, sem ninguém para te proteger, que é o nosso Deus. Então que nós não venhamos ser como aquelas pessoas que não ouviram o servo de Deus, que foi Noé. Faça como Noé. Pregue aonde você estiver, fala do amor de Deus para os teus vizinhos, para os teus amiguinhos, até mesmo dentro da tua casa. Fale, seja diferente. Comece a fazer o que Deus pede para você fazer. Seja diferente na escola, não somente em casa, não somente na igreja, mas seja diferente fora da igreja, tá bom? E Deus venha abençoar vocês. Uma outra coisa, o nome de Noé significa conforto. Ele passou 120 anos construindo a arca, demorou muito e muito tempo. Não era um navio com mastros, mas uma arca de armazenamento para boiar e resistir aos impactos das ondas fortes. E o tempo total de permanência na arca foi aproximadamente 1 ano. A arca repousou, lembrando que eu já disse, né? Repousou lá na montanhosa região de Ararat, que fica atualmente na Turquia. Essas as informações para vocês anotarem e não esquecerem, tá bom? Eu espero vocês lá no grupo. Espero que vocês coloquem lá, por favor, as respostas, que eu não vou mostrar aqui direito, mas lá na revista de vocês tem. A primeira que é marque com V ou F, que é verdadeiro ou falso. A segunda questão é risca as letras X e Y e descubra a mensagem de Deus neste versículo. Coloque lá. A terceira é responda as perguntas corretamente e encontre as palavras no quadro abaixo. Tá bom? Então é isso. Acredito que vocês entenderam a mensagem, vocês entenderam a palavra de Deus. Tá bom? Eu creio que vocês entenderam. Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Eterno Pai, nós estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença e queremos agradecer, pois nós aprendemos um pouquinho da Tua palavra e sabemos que nós temos que pregar o Teu Evangelho, nós temos que falar do Teu amor, como Noé falou do Teu amor, do que o Senhor tinha para aquelas pessoas, que era maravilhoso, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que as crianças e esses adolescentes venham entender a mensagem, que o Senhor venha abençoar eles, que o Senhor venha abençoar as famílias deles, que o Senhor venha abençoar os amigos deles, e em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha estar com eles, aonde eles estiverem. Dê uma semana abençoada para eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, que Deus venha abençoar muito a tua vida, fica na paz.